Se você busca uma decoração delicada e acolhedora, fique comigo nesse tutorial para que você aprenda as técnicas certas para tornar o seu chá de bebê ainda mais especial e fique por dentro dessa paleta de cores linda da Balões São Roque. Neste trabalho, nós iremos utilizar o Lilás Primavera, que é um balão da linha Unique, tamanho 9, 11 e 16. Iremos utilizar também o Pacific Green, tamanho 9, 11 e 16. Iremos utilizar o Areia, tamanho 11 e tamanho 5. E também utilizaremos o balão bolha transparente, tamanho 24 e 36 polegadas. Como material complementar, iremos utilizar o nylon 0,60, uma tesoura, a própria bombinha da São Roque e um inflador convencional. Galera, vamos agora para o processo de inflar os balões. Como que eu trabalho o meu cluster, eu formo ele da seguinte forma: com 4 balões 11, com 3 balões 11 e um 16 e com 2 balões 16 e 2 11. Eu vou montar aqui na prática e ensinar para vocês como que eu realizo essa montagem desse cluster. Quando eu inflo, eu dou essa leve amassadinha para que ele fique com esse formato ainda mais redondo. Legal, galera? Olha só, após inflar, o que eu faço? Eu estico bem aqui, ó, os gargalos deles, entrelaço e dou um nozinho convencional aqui, ó, um nozinho tradicional. Feito isso, olha só, eu tenho um cluster, tenho uma duplinha já bem firmada aqui. Por que eu dou essa esticada? Para que ele fique um cluster firme. Na hora de eu montar minha guirlanda não fique molenga. Olha só, repito o processo. Esse processo eu repito com todos os clusters da guirlanda, tá, galera? Veja só, entrelaço os dois e aí eu fico com esse resultado, com um cluster bem firme. Agora eu vou fazer com um 16. Dou aquela esticada, dou um nozinho convencional, entrelaço os balões e esse é o resultado que eu tenho. Vejam só. Vejam só, estico, dou a voltinha e o nozinho tradicional. Vejam só. Com o tempo você vai tomando prática e vai ficando muito mais fácil. Vejam só, entrelaço. E esse é o resultado que eu tenho. Olha só. Então lembrando, 2,16 e 2,11. 1,11 3 e 3, 1,16 e 3,11. E 4, o cluster formado por 4 balões 11. Legal? E assim, galera, a gente repete o processo com as demais cores. Eu vou inflar aqui agora, galera, o balão de polegada 5. Legal? Que é com eles que eu realizo o encaixe dos meus trabalhos, que é aqueles balões menores, que vem dando aquela diferenciada no nosso arco. Dou uma amassadinha para que ele fique mais redondinho. Vejam só, aqui eu tenho uma duplinha. Eu trabalho com eles assim, ó, em forma de duplinha. Eu realizo o encaixe com duplinha e também com o cluster. Então lembrando, a duplinha e o cluster. É assim que eu trabalho. O Lilás Primavera, da linha Unique, eles não tem polegada 5, então eu utilizo 9. Pego ele mais aqui assim, ó, para que ele possa ficar mais esticadinho a ponta dele. Vejam só, ele infla, bem dizer, na totalidade dele aqui, ó. E assim eu repito o processo com mais 2 para formar o cluster. Vejam só, eu tenho também um clusterzinho de encaixe que fica muito bom no nosso trabalho. Repito o processo, faça a duplinha e o cluster. E as demais cores, que é o Pacific Green, eu também repito o processo do balão 9. O balão bolha transparente, nós vamos utilizar ele de duas maneiras. Encapsulado, que seria o balão 16, dentro do balão bolha, e também somente o bolha. Eu vou começar aqui inflando o balão bolha 36, que é o que eu vou utilizar ele sem encapsular. Eu vou utilizar o balão bolha livre, legal? Vejam só, após abrir, o que eu faço? Eu dou uma leve esticadinha aqui, ó, embaixo e em cima, e dou uma inflada. Depois disso eu tiro o ar quente e repito o processo. O ar quente que eu tiro de dentro do balão, galera, é mais para que ele não fique manchado com alguma coisa, tipo algum vaporzinho ou coisa do tipo. Após o balão inflado, o que eu faço? É muito simples, galera. Eu pego o próprio gargalo aqui, ó, dou uma esticadinha, nozinho tradicional aqui, ó, na pontinha dele. Galera, um nó já trava legal, mas se você quiser dar mais um nozinho aqui para dar uma garantida, fica ao teu critério, tá bom? Mas um nozinho já resolve. Eu, particularmente, normalmente, eu só dou um nó. Aqui eu já tenho o gargalo, que isso aqui também facilita na instalação.
que eu vou mostrar para vocês no processo lá na frente. Nós vamos inflar o balão bolha encapsulado, legal? Que seria o balão bolha transparente, juntamente com o balão 16 dentro do balão bolha. Repito o processo, dou uma esticadinha embaixo, uma esticadinha em cima, inflo o balão. Agora, após esvaziar, eu vou inserir o balão 16 Pacific Green, tá bom? Mas isso eu vou repetir com as demais cores também. Para inserir aqui para dentro, galera, tem gente que utiliza vareta, lápis, qualquer coisa do tipo. Eu tenho muita facilidade em empurrar o balão com a própria mão. Então, vejam só, já passou, é muito simples. Mas para que seja simples assim, é importante você inflar o balão antes, senão você não consegue, ok? Vejam só, esvaziei o balão bolha totalmente. E o que eu vou inflar, que é muito importante também, vocês perceberem, não é o balão bolha, é o balão de látex, tá bom? Galera, agora o que eu faço? Eu amarro aqui, ó. Eu pego o gargalo do balão 16, dou uma voltinha e amarro. Vejam só. Aqui eu tenho o gargalo que também facilita muito na hora da instalação, que vocês vão ver lá na frente. E esse é o resultado incrível que a gente alcança com essa personalização. Galera, agora com todos os balões inflados, nós vamos para o processo que é o mais importante, que é a realização da guirlanda. Nós pegamos o nylon no começo da guirlanda, damos umas voltinhas aqui, ó, e damos uns 3 nozinhos para que possa acontecer de não correr a nossa guirlanda, que não possa soltar ou coisa do tipo. Agora, o que nós fazemos? O processo que eu realizo é o seguinte, normalmente eu coloco um cluster com 4 balões 11, na sequência eu coloco ou com 2,16 ou com 1,16, mas como esse balão aqui é o da base, que vai ficar na parte de baixo do nosso arco, eu sempre tento pôr com 2,16 para dar mais volume. Agora eu faço o que, galera? Eu faço da seguinte maneira, só para vocês entenderem melhor como que eu realizo esse encaixe aqui da guirlanda. O que eu faço? Vejam só. Aqui, ó, eu pego o cluster dessa maneira, assim, ó. E aqui ele fica exatamente dessa maneira para mim, ó. Eu simplesmente pego dessa maneira e encaixo aqui, ó. Vejam só, dou uma esticadinha no nylon. Dou umas voltinhas aqui, ó. Umas 3 voltinhas. Tá travado. E assim, ó, eu vou repetindo o processo. Vejam que aqui, ó, ele fica da mesma maneira. Eu chego com o próximo cluster da mesma maneira e encaixo. E assim eu vou realizando a guirlanda. Vou realizar o mesmo processo. Pego o balão dessa maneira e encaixo na minha guirlanda. Após isso, dou umas 2 voltinhas assim, ó, 3 voltinhas e realizo o travamento. Aqui ela já tá bem firme, viu, galera? Agora, o que eu faço? Eu venho com o balão 16. E aí, galera, não existe receita de bolo. Aqui realmente é nós que vamos mandando aí nessa questão mesmo, ó. Encaixei aqui o 16. Travei bem firme, ó. E vou guirlandando. Conforme você vai pegando prática, isso vai se tornando bem simples. No começo pode parecer um pouco complicado, mas conforme você vai pegando prática, vai ficando bem rápido. E olha só o tamanho que ela já vai tomando, ó, sem muita dificuldade. Finalizando aqui, galera, ó, vejam só o que eu faço. Eu já vou deixar um pedaço de nylon para caso eu precise na questão do ponto de fixação. O que eu vou fazer? Esse arco eu vou instalar ele rente ao meu móvel aqui atrás, o meu portal. Então, olha só, eu coloquei aqui, para vocês entenderem, eu quero que ele fique aproximadamente até aqui assim. Então, ó, eu vou colocar mais 3 clusters. No caso, eu vou finalizar também com a cor lilás primavera. Um ponto importante, galera, isso falando sobre o meu trabalho. Eu gosto de finalizar sempre, ao invés de finalizar com 2,16 lá em cima, eu gosto de finalizar sempre com 1,16 só. Porque, normalmente, eu coloco o encapsulado. Então, ao colocar o encapsulado, eu tenho um melhor resultado dessa maneira. Isso é, como eu disse, né, na minha opinião. Então, gente, eu trabalho dessa maneira. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ir para a questão da instalação. Eu pego um pedaço de nylon, atrás do meu móvel, eu sempre tenho os parafusos, que é dos encaixes do próprio móvel. Então, o que eu faço? Eu, no meu caso, preendo o nylon no próprio parafuso, para prender na guirlanda. Se vocês tiverem grampeador, coisa do tipo que vocês possam bater atrás do móvel, também facilita bastante, porque não fica visível, não estraga o móvel
e você tem um ponto de instalação muito rápido e fácil. Então o que eu faço para poder realizar o travamento? Eu estico o nylon e dou algumas voltinhas na própria guirlanda. Veja só, eu encosto a guirlanda lá onde eu quero que ela fique, ó. E após isso, galera, eu dou uma esticadinha, dou umas voltinhas em um balão e travo em algum outro balão para garantir. Ok? Caso vocês prefiram dar um nó em algum balão lá no próprio nylon aqui no meio, também não tem problema. Não é necessário, mas caso você queira garantir, legal. E repita o processo nos demais lugares. Vejam só. Aqui eu já tenho o nylon já esticadinho. Agora eu vou dar as voltinhas que eu preciso aqui, ó. Finalizamos aqui essa parte, já aprendemos. Essa aqui é a nossa base, isso aqui para a gente começar a trabalhar nela, legal? E agora eu vou repetir esse mesmo processo, só que desse outro lado aqui. Vou guirlandar aqui rapidamente e vou realizar esse mesmo processo que eu já realizei nessa, só que desse lado. Após a minha guirlanda pronta, o que eu faço? Eu pego um cluster, pode ser com balão 11 ou com balão 16 junto, e eu engrosso a minha guirlanda, eu encorpo ela de alguma maneira. O que eu faço? Eu pego o gargalo do balão e junto com o gargalo da estrutura. Finalizamos, nossa guirlanda está da maneira que a gente quer. E agora nós vamos finalizar fazendo os encaixes com os nossos encapsulados, ok? Após isso vamos colocar os bolhas e também os encaixes de número 5 e 9. Vejam só, como que eu realizo essa instalação? Como eu já disse, eu utilizo o próprio gargalo do balão. Vejam só, eu ganho muita agilidade e muita praticidade nessa instalação. Pego o gargalo do balão 11 e o gargalo da guirlanda que já está instalado. O importante é essa dica que eu estou dando. Veja só, pega o gargalo aqui da guirlanda. Olha só, aqui eu vou instalar um bolha. Vejam só, lembrando, eu utilizo o próprio gargalo do balão bolha também. Vejam, aqui ó, eu vou pegar o gargalo do balão bege e vou dar uns 2 nozinhos aqui para travar legal. Galera, uma dica super legal. Olha só, em pontos mais difíceis de acessar para você instalar com o gargalo, o que eu faço? Eu normalmente pego o nylon, que é um item que nunca falta na minha parte de decoração, né, no caso de balão. Então, ó, eu dou uns 2, 3 nozinhos aqui para travar. E assim, galera, eu ganho facilidade nessa instalação. Fica muito mais fácil de eu posicionar ele onde eu quero, ó. Olha só, ele já está instalado ali exatamente onde eu quero e da maneira que eu quero. E o nylon que me sobra, o que eu faço? Eu coloco ele para cá, ó. E aí eu tenho mais um pedaço para poder realizar essa desconstrução. Veja. Aqui eu vou fazer um encaixe com 2 balões. E eu venho travando nos próprios balões, olha só. Firmo lá, travo no próprio balão. E vai tomando forma dessa maneira. Aliás, o bege aqui, ó. Eu já prefiro realizar aqui no gargalo, que já é um ponto que realmente eu já queria pôr aqui, ó, para dar um acabamento melhor nessa instalação. Galerinha, finalizamos aqui a nossa guirlanda. E agora, o que eu queria que vocês observassem? A diferença entre essa guirlanda pronta, já desconstruída, com os balões encapsulados e o bolha, e com a nossa guirlanda, que está apenas aqui, vamos dizer assim, já estruturada, pronta para acabamento. Galera, agora eu vou realizar esse mesmo processo desse outro lado. Vou instalar agora os meus balões encapsulados e os bolhas e após isso o encaixe. Galera, olha só como que essa linda parede de cores dá para transformar tanto de chá de bebê para chá revelação também. Olha só, fiquem com esse lindo resultado.
Gostou desse lindo resultado? Para mais conteúdos como esse, segue o canal do YouTube da Balões São Roque, curte, comente e compartilhe e acesse o catálogo da Balões São Roque para ficar por dentro de paletas de cores lindas como essas.